Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma grande honra e bênção estar compartilhando desse tempo tão especial, na presença do Senhor Jesus com vocês. E hoje nós viemos com uma porção bem interessante que vai mexer com algumas pessoas, algumas questões aí que talvez aí vocês se identifiquem com muita coisa que vai ser revelada para vocês. Foi uma discussão interessante essa semana até sobre esse tema. Bastante estudo, bastante dedicação para poder chegar no dia de hoje e oferecer para vocês aí uma palavra de Deus que eu tenho certeza que vai tocar seu coração. Não o seu pensamento, mas vai tocar o seu coração. Assim como tocou o meu também, em alguns momentos, algumas coisas. Me trouxe memórias, me trouxe lembranças do início da minha caminhada e tudo mais. Algumas coisas que meus pais diziam, né, meus pais espirituais diziam, outros dos meus pais naturais também falavam, e acabou culminando essa preleção de hoje para vocês, que eu estou com o maior carinho e orgulho no bom sentido, de, como representante da palavra de Deus, poder trazer e compartilhar desse momento tão especial. Hoje nós vamos ir com uma pergunta logo de cara. Quem é que está no centro? Nós vamos falar do bezerro ao Cristo revelado. E não podemos iniciar sem uma mensagem que o Senhor já nos tocou, que é Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Nossa paraxá de hoje é a Kitissá, quando elevar ou contar, vai de Êxodo 30, 11 a 34, 35, Ezequiel 36, de 16 a 38, Marcos capítulos 7 e 8, e 1 Coríntios 8, capítulo 8, versículos de 4 a 13. Ok? E aí vamos começar pela parábola, que eu tenho certeza que vai incomodar bastante pessoas. Havia um grande rei que libertou um povo da escravidão. Eles não tinham identidade, não tinham terra, não tinham futuro. O rei os tirou com um braço forte, atravessou com eles o mar, os sustentou no deserto e prometeu levá-los a uma terra fértil. Antes de subir a montanha para estabelecer oficialmente aliança com o povo, o rei deixou com eles um relógio. Não era um relógio comum, ele não marcava horas, marcava as promessas. Enquanto o ponteiro se movia, significava: o rei voltará no tempo certo. Mas o rei demorou mais do que o povo imaginava. E o silêncio começou a incomodar. A ausência começou a parecer abandono. Alguns começaram a dizer: talvez ele não volte. Talvez precisemos de algo que possamos ver. Algo que possamos tocar. Algo que nos dê segurança agora. Então pegaram o ouro que haviam recebido na libertação e construíram uma estátua e disseram: este é o rei que nos libertou. Eles não negaram o rei, eles apenas criaram uma versão controlável dele. Enquanto celebravam diante da estátua, o relógio continuava marcando. O rei voltou. Não perdeu o trono, não perdeu o poder, mas encontrou seu povo dançando diante de algo que eles mesmos haviam feito. Ele não destruiu o povo, ele quebrou a estátua. E então disse: o problema nunca foi a minha demora, foi o coração de vocês.
prometeu algo maior. Um dia, não escreverei minha lei em pedras. Colocarei meu próprio espírito dentro de vocês, para que nunca mais precisem fabricar substitutos. Nós não somos diferentes daquele povo. Isso daí é uma grande verdade. E hoje em dia nós estamos buscando realmente significados de Deus, dentro de louvores até, dentro de status dentro da igreja, dentro de ministros. Fazem cursos, fazem uma série de coisas, se acham uma autoridade, digamos assim, quando na verdade não passam de adoradores de si próprio. O que fazemos quando Deus parece silencioso é uma pergunta que todos deveriam fazer constantemente. E Deus fica silencioso, sim. Porque Ele quer ver como é que vai ser a reação de nosso coração, o nosso entendimento. Quantas vezes Ele fala, não se aproxima disso, não faz aquilo, não vá daquela pessoa, não vá naquele lugar, não se comunique e tal. Ele manda recado de todas as formas e mesmo assim a pessoa desobedece. Continua agindo de acordo com seu próprio coração de pedra, mas se colocando como Deus. Não, mas eu amo Deus, adoro Deus, aquela coisa toda, mas, no entanto, não obedece. O coração ainda é de pedra. O que construímos enquanto esperamos Deus responder? Uma pergunta que ninguém sabe responder. Para Deus, ninguém constrói nada. Que eu tenho chegado a essa conclusão. Muitos são frequentadores de igreja por simplesmente ser cômodo. Marcar o cartão, digamos assim, de presença lá na casa de Deus. Mas praticar fora o que é ensinado dentro, não se constrói nada disso. Nada. Não se obedece, não se leva a sério todo o ensinamento, tudo aquilo que é edificado. E a gente pergunta também quem está realmente no centro da nossa adoração. É Jesus, da boca para fora eu sei. Mas e do coração? E do coração? Quando é que você vai começar a adorar Jesus 24 horas por dia? Quando? Quando realmente você vai acompanhar o mover dos homens de Deus, mulheres de Deus? Não na radicalidade que algumas igrejas apresentam aí. Não pode cortar o cabelo, não pode usar roupa de homem, não pode usar isso, não pode usar aquilo, porque está escrito na palavra. O que adianta estar escrito na palavra e teu coração ser duro? Pior do que rocha dura. Você quebrantado. O próprio Jesus veio para ensinar isso. Porque eles não sabiam interpretar a lei. E hoje muita gente quer impor uma lei, dizendo que ela está caducada, mas impõe peso sobre os ombros de todos aqueles que são seguidores. E uma grande conclusão que a gente chega é: o bezerro não nasce na fornalha onde está sendo trabalhado o ouro lá. Não. O bezerro está nascendo na tua ansiedade de não saber esperar o tempo de Deus. Podemos usar o nome de Deus e ainda assim adorar algo que fabricamos. É possível adorar a Deus e ainda assim estar em idolatria? Sim, completamente. E eu sou testemunha disso. Na porção conhecida como Kitsá de hoje, que Êxodo 30 a 34, o povo recebe instruções sagradas, presença divina, propósito, mas quando o líder está no monte, o povo constrói o bezerro de ouro. Todos nós sabemos dessa construção, que não souberem esperar Deus, não souberem esperar
a volta de Moisés, porque todos falaram. Nós não queremos ouvir o que Deus tem. Fala tu, Moisés, e transfere para nós esse ensinamento. E até hoje se tornou uma tradição dentro da própria Bíblia, onde os ministros têm a obrigação de ouvir de Deus e colocar as explicações, os ensinamentos do que Deus deseja para aquele povo. Mas até mesmo os ministros hoje em dia, atrás do seu próprio galardão, da sua própria idolatria, têm conduzido o rebanho não pelos ensinamentos, mas sim pelas vontades do mundo. E é aí que nós temos a grande diferença. Aquele que serve a Cristo, anda conforme Cristo, é odiado pelo mundo. Se você não é odiado pelo mundo, pode ter certeza de uma coisa: você não está em Cristo. É a simples conclusão que a gente chega. Se o mundo não te odeia pelo que você é porque você não está em Cristo. Simples assim. Você conhece muita gente que me odeia. Falei, essa é a resposta que eu quero. Não é aquele tapinha nas costas, aquele negócio todo. Não, não. Eu quero a sinceridade. Me odeie mesmo. Já que você vive no mundo. Porque só vai realmente me amar quem é de Cristo. Quem não é de Cristo está vivendo no mundo. E o mundo odeia quem é de Cristo. Isso é fato. Está na própria Bíblia. Está no próprio ensinamento. Só que o mundo, hoje a maioria das igrejas quer que você apareça para o mundo como um abençoado, não como um servo de Cristo. Vocês já repararam isso? Quer que você conte os milagres, mas para enaltecer a tua fé, não Cristo. Quer que você conte os seus milagres e suas maravilhas, dando testemunho na igreja, não para falar do Senhor. Não para falar disso. Mas do quanto você se tornou rico. Não de Cristo. Já começaram a perceber isso daí? Nós criamos idólatras. Criamos a idolatria dentro da própria igreja que fala de Cristo. Essa é uma realidade. Lá, naquela época, eles não rejeitaram totalmente Deus. Apenas quiseram algo visível, controlável e imediato. Quantas vezes o imediatismo atropelou todos os teus interesses? Ansiedade controlou teus interesses, controlou teu próprio movimento. Do mesmo jeito que a própria letargia também domina o movimento. Ah, vou esperar, vou esperar, vou esperar. Esperar o quê? Age conforme a direção de Deus. Deus não é controlável pelo homem. Nunca será. Mas a igreja insiste em querer controlá-lo. Ah, que você tem que usar o pingente, você tem que usar a mesa usar no portal, tem que usar também agora uma mesa usar pendurada no pescoço. Usam símbolos do judaísmo, muitas vezes, a bandeira de Israel, aquela coisa toda, mas não sabe fazer uma oração para Israel, que está em guerra. Tem amigos meus hoje em bunkers. Estão morando em bunkers. De novo. A guerra não acabou. A guerra continua. É a mesma situação que nós temos que viver hoje. A nossa guerra contra a carne é muito grande. Ah, mas Paulo diz que a nossa guerra não é contra a carne, mas se você não vence a carne, ela te vence. Porque os seus desejos, de acordo com o mundo, estão se tornando cada vez maiores. Cada vez que faz uma oferta de um novo telefone, você já está lá correndo para comprar. O nome é iPhone, né? O top de linha aí, que todo mundo quer comprar. O cara vende até o carro para comprar
O bendito do telefone celular, só para dizer que tem o iPhone. Não é isso? Ao mesmo passo que tem aqueles que não pensam, vendi o carro, dei tudo no altar. Se Deus te deu o carro, por que você vendeu? Se Deus te deu a casa, por que você vendeu? Para sacrificar no altar. A avó era desculpa. O que é isso? Idolatria. Idólatra de altar. Simplesmente isso. Isso é idolatria. Se Deus te deu, por que você está vendendo? Por que você está se desfazendo das coisas? Porque o pastor falou que tinha que sacrificar no altar. Se Deus é o teu sacrifício, se o próprio Jesus é o teu sacrifício, para que você precisa sacrificar? O quê? O idólatra lá do altar? Você está idolatrando agora o altar? Quando a cruz deveria ser o seu altar? Ele mesmo disse: tome a sua cruz. Esse é um grande dos problemas de hoje em dia. As pessoas têm vergonha da cruz. E ela é a porta estreita. Não tem outro. O problema não foi só a idolatria externa. Foi impaciência espiritual que vem até hoje se arrastando. Porque todo mundo quer resposta. Não sabe ter paciência espiritual, só emocional. A impaciência emocional, ela aflora. Para reação e contra-reação. Só isso. E aí o que acontece? A substituição da presença por uma aparência qualquer. Só isso. Tem gente que gosta de andar com a Bíblia para cima e para baixo. Fica 90% do tempo fechado. O 10% é quando ela cai no chão aberta, mostrando para ele uma palavra. E eles insistem em não ler ainda. Sabiam disso? Moisés desce e quebra as tábuas. Eu também quebraria. Faria a mesma coisa que Moisés fez. Não é digno. Hoje mesmo, nós olhando para a Bíblia, olhando as pessoas andarem com Bíblia no braço, aquele negócio. Onde você vai? Pode ser. Domingo é certeza. A maioria está andando com Bíblia de braço. Mas de segunda a sábado, a Bíblia fica em casa. Largada lá num canto qualquer lá, para ser uma leitura normal da madrugada, lá no meio da noite, aquele negócio todo. Não uma consulta constante. Para você meditar naquela palavra que está sendo abençoada na sua vida. Normalmente ela fica jogada lá. Antes da restauração da aliança, tem que haver confronto. Confronto com você mesmo. Não é o que o pastor fala no altar que vai te mudar. Porque o que ele fala no altar pode apenas agradar os seus ouvidos. Mas vai transformar seu coração? Você vai começar a mudar a partir daí? Hoje eu estou fazendo questões realmente que foram colocadas durante a semana, na conversa no dia a dia com as pessoas. Conversa com um, conversa com outro, faz uma pergunta meio assim. Conversa, e aí, como é que é assim e tal? Aí você vai tendo resposta e vai falando, é Deus respondendo do jeito que Ele quer. Que as pessoas respondam, mas com sinceridade. E aí não tem como você falar em mentiras, em falar somente em verdades, nada disso. É a conclusão de todo mundo, é de acordo com a vontade pessoal. Não de acordo com a palavra de Deus. É que eu tenho experiência e tenho isso e tá aquilo. Aí eu pergunto, o que temos erguido enquanto Moisés está no monte, enquanto seu ministro está na oração de madrugada pela sua vida, pela sua alma, pela sua família, por todos os nomes, aqueles que têm o verdadeiro compromisso de cuidar das ovelhas.
O cuidar, não estou falando ali, ó, dar atenção ó, pessoalmente, fisicamente, mas cuidar espiritualmente. O que você tem erguido enquanto isso? Ah, eu estou assistindo lá um culto lá na outra igreja. Ah, eu estou indo lá numa outra igreja, lá está cheio do RTT, está cheio de, não sei o quê. A gente começa a olhar e fala assim, enquanto o cara está se matando lá, para derramar bênção, chorando por você, você está por aí se divertindo. Ah, comendo pizza, tomando seus vinhos, seus uísques, aquela coisa toda. E aí? Ah, mas o homem de Deus não bebe. O pessoal de Deus não bebe. Pouco. Não bebe pouco. Ultimamente tenho conhecido um pessoal aí que, olha, tem me assustado. E aí chegamos à conclusão de que o bezerro ainda existe hoje. O bezerro não acabou sendo totalmente destruído lá. Ele permanece ainda nos corações. E aí nós temos o quê? Tradições sem vida, conhecimento sem obediência. Isso está sendo assim avassalador. A pessoa vai lá, faz um curso de teologia lá qualquer, só porque teve um diploma, acha que já é autoridade, acha que já é ministro, acha que já pode debater qualquer coisa. Mas ele esquece que deve obediência a Deus e a ministros que o conduziram pelo caminho do conhecimento. Simplesmente isso. Porque se não fosse um ministro abençoar a sua vida para ter o conhecimento, talvez você vai sentado no banco da igreja lá. Hoje nós temos espiritualidade sem arrependimento. Isso é fato. Só você andar na rua, você vê muita gente, glória a Deus, Deus te abençoe, aquela coisa toda, mas não vive Deus. Não tem essa espiritualidade aflorada. E também temos o quê? O principal, ministério sem intimidade com Deus. Está cheio. Tem gente que abre ali aquela famosa garagenzinha lá, pequenininha lá. Sabe para quê? Para encher de gente e ganhar dinheiro. Sério, pessoal, não é brincadeira, não. Tem gente, pastor aí, que está ficando aí rico, já daqui a pouco já está comprando carro, aquela coisa toda, o primeiro tombo que leva, já vai um nome lá para a sujeira, já vai para os órgãos de proteção do crédito, aquela coisa toda, e aí ele fala que Deus que abandonou ele. Começa aqueles velhos discursos, que as ovelhas foram ingratas, tudo aquilo que ele fez e não sei o que mais. Aí começa a verdadeira queda. E Deus promove isso para mostrar e revelar quem são os caídos. Se a gente for no Evangelho de Marcos, capítulo 7, Jesus confronta líderes religiosos que defendiam tradições humanas enquanto negligenciaram o coração. Isso daí é fato. Continua até hoje. Quantos teólogos por aí, ministros, querem discutir a tradição? Não, porque está na Bíblia, porque é assim, porque é assado. Mas você entendeu a lei com o coração e não com o entendimento pessoal? Ou porque teve conhecimento, que estudou com o fulano, com o Beltrano, que é outro comedor de arroz e feijão. Jesus declara que a impureza não vem de fora. Nunca veio. Mas vem de dentro. Esse é o grande problema das pessoas hoje em dia. Elas não se preocupam com aquilo que dizem. Ofendem, xingam, falam o que querem, como querem, porque nós estamos na liberdade. Sim, Cristo deu a tua liberdade. Mas também vigie aquilo que você está colocando para fora. Seus atos, aquilo que você faz.
Não é o que te agrada, apenas que te interessa, mas o que agrada também é o teu semelhante. Se teu semelhante, por exemplo, teu marido, não bebe, porque ele fala, sou temente a Deus. Nunca sei a próxima emergência que de repente alguém pode precisar de mim. Por que a mulher vai beber? Se ela é a fiel companheira dele. Vocês já pensaram nisso? Tem mulher de pastor por aí que, infelizmente, não compartilha do mesmo mover do marido. Não compartilha. Sempre tem algum problema. Ah, mas o seu marido faz assim, mas ele é assim, mas eu sou assado. Pronto. Assim. Ainda há pouco tempo atrás, uma bispa aí mandando todo mundo beijar os pés dela e colocar lá a oferta no pé dela, porque seria multiplicado sobre a vida das pessoas. Fiquei sabendo que um se suicidou depois disso. E não aconteceu nada daquilo que foi falado. Por isso que as pessoas hoje estão buscando o bezerro, não a Cristo. O bezerro começa no coração, antes de virar a estátua. Não é a aparência religiosa que salva. Está cheio aí de pessoas aí se dizendo santas, fazendo carinha de santa. Ah, porque isso, porque aquilo, cheio de metodologias, cheio de nome-toques. Essa é a grande realidade. Mas, na verdade, é como a gente fala, é o santo do pau oco. Dentro dela tem um bezerro. Pronto para vir para fora. Basta dar oportunidade. Conhecimento sem transformação produz o quê? Endurecimento do coração. Estou vendo pessoas aí, por incrível que pareça, inclusive alguns amigos até, que tanto conhecimento começaram a adquirir, fazendo curso disso, o ano que vem vou fazer o outro curso, e fez o outro curso e tal, e aquele negócio todo. Então, sabe o que estão enfrentando agora? Problemas no coração. Veia começando a entupir, coração já batendo errado, uma série de coisas. Isso daí é resultado da pouca capacidade de andar com Jesus. Preferiram muito mais o conhecimento do que beber diretamente da fonte. Como Paulo mesmo fez, o apóstolo Paulo. Eu bebi da fonte direto, bebi de Cristo, foi Cristo que me ensinou. Não foram os apóstolos, não foram ninguém, foi diretamente de Cristo. Porque não querem um relacionamento de intimidade com Ele, porque esse exige dedicação. Exige dedicação. Não é que você está preso para o mundo. Quando você está preso para o mundo, você olha para o mundo. Mas quando você está preso, você é prisioneiro da cruz com Cristo, você não precisa de mais nada. O mundo já não te agrada mais, o que agrada é a cruz. Por isso que eu falo, com conhecimento de causa. É melhor adorar a cruz do que as maravilhas do mundo. Lá você vai se perder. E você vai perder a tua salvação. Vai perder tudo aquilo pela qual você lutou para conseguir o amor de Cristo na sua vida. Não é porque você, já sou batizado agora, eu posso tomar Santa Ceia, já estou aceito na eternidade, vírgula. Tem julgamento. Mas em Cristo? Sim, em Cristo. Tem julgamento. Ele mesmo fala, não sou eu que vou condenar, mas sim meu Pai. E só vou apresentar. Jesus nunca atacou a lei. Nunca, em momento nenhum. Ele confrontou
a própria hipocrisia dos líderes religiosos, como enfrenta hoje. Ele enfrenta hoje a mesma coisa da hipocrisia. Hoje os altares estão lotados de hipócritas. Lotado. É ministro aí se aparecendo, fazendo na academia, é ministro aí fazendo live de noite, de madrugada, para que todos assistam. Escuta, o cara tem que trabalhar, tem que levantar cedo. Pô, se ele é tão incompetente assim, de achar que ele é o Deus da palavra lá, que vem de Deus, então ele vai ter que assistir lá a 1h da manhã, o cara vai interromper o seu sono só porque o bispo quer passar de madrugada o seu programa ao vivo? Não pensa nas pessoas que têm que trabalhar? Nas pessoas que realmente precisam de uma palavra de encorajamento e tudo, mas não no meio do sono? Mas ele gosta de receber lá no altar dele, com a sua lavagem cerebral, né? Em Ezequiel 36, Deus promete tirar o coração de pedra, dar um coração de carne, colocar seu espírito dentro do povo. Essa promessa não se encerrou ainda. E ele vai fazer. Porque a reforma não é externa, é transformação interna. O bezerro é quebrado quando o coração é trocado. Simples assim. Deus não quer apenas um coração comportamental. Ele quer regeneração. E é aí que começam os grandes problemas, como a gente vai ver lá em Marcos 8. Jesus alerta sobre o fermento dos fariseus. E hoje está cheio de fariseu em altar. Sim, os hipócritas estão no altar. Tem muitos. Derramando fermento, que é a influência invisível, que contamina tudo. Depois ele multiplica pães, mas os discípulos ainda não entendem. Eles viram o milagre, mas não discerniram quem estava diante deles. Então Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E essa é uma pergunta central nessa noite, que você deve fazer para você mesmo. Não estamos aqui, não é a tradição que você segue. Estou querendo saber da sua placa, não. Qual é a linha teológica que você domina? Se é pentecostal, neopentecostal, do retetê, pouco me importa essa porcaria aí, essa definição. Isso é uma porcaria, essas definições. Ah, porque eu sou isso, porque é aquilo. Quando eu entrei, você é pentecostal? Eu falei assim, cara, peraí, eu estou chegando agora, o que é isso aí? Tá aí, acabou. Movimento que não tem mais fogo, não tem mais nada. Só ficam pulando para um lado e para o outro, aí suando, ficando um negócio lá, falando grosso. Parecendo mais um bando de... sei lá, melhor nem comentar, porque não quero ofender outras coisas aí, outras seitas. Qual revelação mística você estudou? Também estou um pouco me inchando com isso. Mas hoje a pergunta é, quem é Jesus para você? Sabe responder? Os discípulos viram o milagre. Você sabe disso. Mas não discerniram quem estava diante deles. E você? Que presencia milagres. Ok? Você tem acompanhado a gente aí, tem visto alguns cultos, tem visto outras coisas. E aí Jesus vem e pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Não é para os discípulos, é para nós agora, essa pergunta. Não se trata da tradição, qual é a escola e qual a profundidade de estudo que você tem. Pouco me importa. E também não interessa para esse caso. Mas
Você tem a identidade de Cristo em você? Lá Paulo fala em capítulo 8, lá de 1 Coríntios, que o ídolo nada é, mas ele adverte. Conhecimento pode produzir arrogância. O problema não é apenas o ídolo, é o coração orgulhoso. Conhecimento sem amor constrói novos bezerros invisíveis. Realmente, quem você conhece que está sobre o altar por amor? Você está preocupado no que você vai colocar dentro do envelope? Você não está preocupado se amanhã vai ter dinheiro para pagar a conta? Mas está ali por amor a Cristo. Não pela quantidade de pessoas lá, quanta gente tem lá na minha igreja, na hora que eu vou pregar, todo mundo se emociona, aquele negócio. Estou preocupado com isso. Se você não tem amor, um amor divino. Agora, se você tem amor somente pelo orgulho das pessoas estarem lá, você encheu a igreja, as pessoas saíram chorando aquele negócio todo, isso se chama orgulho. Vaidade. Você tem um bezerro dentro de você, pronto para transformar almas de Cristo em bezerros de ouro. Seu conhecimento aproxima as pessoas de Jesus ou de você mesmo? Você está buscando poder espiritual ou relacionamento com Cristo? Porque muitos aí chegam, olha, derrama sobre mim um poder da cura, da libertação que você tem lá, aquele negócio, tó. Quantas já fiz isso? Não estou preocupado, eu compartilho os dons. Não estou preocupado com isso. Mas a pergunta é, você quer o poder? Um relacionamento com ele. Ter dom, poder, é fácil. Isso é voto de confiança que ele faz na gente. E por isso ele me dá o poder de poder jogar para vocês, compartilhar esses dons. Mas a contrapartida. Você tem se relacionado como com ele? A hora que você bem entende. É a hora que você bem entende. Quando ele te chama nas madrugadas, você vai? Você está com sono? Quando ele te chama durante o dia, no meio do seu trabalho, você vai ou está ocupado? Ou sua agenda está cheia para ir socorrer alguém? O bezerro de ouro foi feito enquanto o povo dizia: Este é o Deus que nos tirou do Egito. Podemos usar o nome de Deus e ainda estar adorando algo que fabricamos? Sim. Sim. Conheço muita igreja que coloca lá o nome Jesus. No altar, Jesus. O que é isso? Fabricação do homem. Não preciso colocar o nome dele aqui. Não preciso. O único que está lá é o nome em hebraico. Na arca que nós temos, foi um pedido dele. Está em hebraico ainda por cima. O nome do pai e o nome do filho. Em hebraico. Mas quem não sabe nada de hebraico, não conhece a história, não sabe o que é. Então não tem o nome dele em lugar nenhum. A não ser no nosso nome. A não ser isso. Fora disso, não precisamos disso. Porque ele tem que estar dentro de você. Não estampado lá no teto da igreja ou no púlpito. O que eu preciso é que você receba ele dentro de você. Por aquilo que ele está dizendo hoje, na tua vida, que ele vem dizendo nas nossas pregações e tudo mais, é que esteja dentro de você.
você esteja se transformando, eliminando de vez o bezerro de ouro dentro de você. Porque Deus não é para ser manipulado pelos seus interesses. É para ser vivido. Experimentado o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Pelo simples fato. Porque Ele te ama. E hoje é difícil pessoas disserem: eu amo. É difícil sair da boca, sair do coração, mais difícil ainda. Dizer eu amo. Sabe quando o ministro fala para a ovelha, eu amo? De verdade, soa lá no céu. Mas quando ele fala por interesse, soa lá no inferno. Podemos falar de mistério, revelação, níveis espirituais e ainda não ter sido quebrantados pela cruz. Podemos falar de tudo. Todo o assunto, que nem a gente faz aqui todo Shabat. Falamos de tudo. Jesus não veio oferecer um sistema. Nunca. Ele veio oferecer a si mesmo. Já percebeu? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ele é o famoso eu sou. Sem cruz não há glória. Sem arrependimento não há restauração. Sem novo nascimento você não entra no reino. Simples assim. Se nós fizermos uma recapitulação, nós tivemos no deserto o bezerro. Nos dias de Jesus, uma tradição vazia. Na igreja primitiva, conhecimento orgulhoso. E hoje? Sem cruz, não há glória. Sem arrependimento, não há restauração. Sem novo nascimento, não há reino para você planejar o teu futuro. Você quer continuar com o seu bezerro ou quer o Deus vivo com você? Assim como Moisés intercedeu, Deus prometeu um novo coração. Assim como Jesus perguntou: quem sou eu para vocês? Hoje o Espírito pergunta: você quer continuar com o seu bezerro ou quer o Deus vivo? A igreja não precisa de mais informação, precisa de transformação. Não precisamos de mais debates, precisamos de arrependimento. Não precisamos de mais sistemas, precisamos de Jesus. O encontro verdadeiro não é com uma tradição, não é com um movimento, que é da Rua Azusa. Há pouco tempo ainda se falava muito sobre isso. Quando eu comecei a me convertir, justamente era o top do top, o negócio da Rua Azusa. E aí já muitos não sabem nem o que é. Um movimento de poder espiritual fantástico. Não é com uma revelação mística. É com Cristo crucificado e ressuscitado. É diante dele que todo bezerro cai. E você? Vai continuar de que forma? Depois dessa palavra de hoje. Adorando o seu bezerro? O seu orgulho? Não vindo quando nós convidamos para participar do nosso Shabat, todas as sextas-feiras, a partir das 19 horas, trazendo sempre uma palavra para te edificar? Ou você prefere correr atrás dos cultos, que só vive de promessa, 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 profecias e profecias e profecias que você nunca vê realizar, porque você adora o seu bezerro e não quer a cruz.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Que vocês tenham uma semana de bênçãos e misericórdias. Que o Senhor revele a vocês o grande mistério, que é viver diante da face dele e saborear no banquete, todas as noites e todos os dias, com tudo aquilo que provém diante da tua vontade e diante do teu prazer. Em nome de Jesus. Amém.